Meditações para a Quaresma. Santo Tomás de Aquino. Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. A meditação de hoje é essa: o preciosíssimo sangue. Sexta-feira da quarta semana da Quaresma. Pelo sangue de Cristo, a nova aliança foi selada. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Palavra do Senhor, graças a Deus. O termo aliança, irmãos, tem duplo significado. Primeiro, pode significar todo tipo de acordo ou pacto. Ora, Deus fez por duas vezes um acordo com a humanidade. No primeiro pacto, Deus prometeu ao homem a prosperidade temporal e a libertação das perdas temporais. E esse pacto é chamado de Antiga Aliança. Em outro pacto, Deus prometeu ao homem bênçãos espirituais e libertação das perdas espirituais. E esse é chamado de Nova Aliança. Firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais no dia que pelas mãos os tomei para tirá-los do Egito. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel. Incutir-lhe-ei a minha lei, gravá-la-ei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será meu povo. Livro de Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 33. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, era costume entre os antigos derramar o sangue de uma vítima em confirmação de um pacto. Moisés fez isso quando pegando o sangue para aspergir com ele o povo. E disse-lhe: eis o sangue da aliança que o Senhor fez conosco. Livro do Êxodo, capítulo 24, versículo 8. Palavra do Senhor, graças a Deus. Assim como a antiga aliança foi então confirmada no sangue figurativo dos bois, a nova aliança foi confirmada no sangue de Cristo, derramado durante a sua paixão. A aliança, irmãos, tem outro sentido mais estrito, quando significa a distribuição de uma herança entre os diferentes herdeiros, isto é, um testamento. O testamento, nesse sentido, só é confirmado pela morte do testador. Conforme diz São Paulo, um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 17. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus, no princípio, caríssimos, fez uma distribuição da eterna herança que iríamos receber, mas sob a figura dos bens temporais. Essa é a antiga aliança. Mas depois, ele fez a nova aliança, prometendo explicitamente a herança eterna, o que de fato foi confirmado pelo sangue da morte do Cristo. E, portanto, nosso Senhor, falando sobre isso, diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Como se dissesse, por aquilo que está contido neste cálice, a nova aliança confirmada no sangue de Cristo é comemorada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tem mais, irmãos e irmãs. Há outras coisas que fazem o sangue de Cristo ser precioso. A purificação de nossos pecados e impurezas. Ele nos lavou de nossos pecados no seu sangue,
Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. A nossa redenção foste imolada e resgatada para Deus, ao preço de teu sangue. Homem de toda tribo, língua e povo e raça. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. O estabelecimento da paz entre nós deu a seus anjos, ao preço do próprio sangue na cruz. Restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Um projeto de vida para todos aqueles que o recebem. Bebei todos, e bebestes como vinho puro o sangue das uvas. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 27. E livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 14. São palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E palavras do Senhor, graças a Deus. Irmãos, a abertura do portão do céu. Por esse motivo, irmãos, temos amplas confianças de poder entrar no santuário eterno, em virtude do sangue de Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Isto é, pela contínua oração feita a Deus em nossa intenção, porque seu sangue grita diariamente por nós ao Pai, como de novo nós é dito. Vós vos aproximastes do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 24. O sangue de Abel pedia por punição, o sangue de Cristo pede por perdão. A libertação dos santos do inferno. Quanto a ti, por causa de tua aliança de sangue, libertarei os teus cativos da fossa sem água. Está escrito no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 11. São palavras do Senhor, graças a Deus. Irmãos, creia no Senhor, pois Ele está vivo. Ele está vivo em meu coração. Que Ele esteja no coração de vocês. Meditem isso hoje. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e uma excelente madrugada. Que Deus abençoe a todos. Só por ti, Jesus.